Olá, eu sou a Jennifer Berger, advogada, e este é o Cinema Jurídico. Hoje eu quero trazer para vocês uma cena da série CSI. O que me chamou muita atenção é a seguinte situação. A noiva ela entra na igreja, os dois estão diante do padre, fazem os votos e dizem sim. Só que antes que a cerimônia termine, tudo é interrompido. E é aí que eu faço uma pergunta para vocês. Eles estavam casados ou não estavam? Pensa um pouquinho enquanto você assiste um trechinho dessa série. Você, Greg, aceita Susan como sua legítima esposa para amá-la e protegê-la desse dia em diante, até que a morte os separe? Aceito. E você, Susan, aceita Greg como seu legítimo marido para amá-lo e protegê-lo desse dia em diante, até que a morte os separe? Eu aceito. Agora nós vamos analisar essa cena pelo direito brasileiro. A maioria das pessoas acredita que basta dizer um sim para existir um casamento, mas não é assim que funciona. Aqui no Brasil, a regra é que antes do casamento, os noivos passem por um procedimento que a gente chama de habilitação, que está previsto no artigo 1526. E o que é essa habilitação? É uma etapa que o registro civil analisa se os noivos realmente podem se casar. E o que esse cartório vai verificar? Se existe ali na documentação algum impedimento legal, como um casamento anterior que ainda não foi desfeito, né? Ele vai certificar que o casamento ele realmente pode acontecer. Essa etapa, ela justamente existe para trazer segurança jurídica para você. E aqui tem uma curiosidade que pouca gente conhece. Embora essa seja a regra, o próprio Código Civil ele criou uma exceção. No artigo 1516, parágrafo 2º, permite que o casamento religioso seja celebrado antes desta habilitação. Aí depois da cerimônia, os noivos vão e levam ali o termo do casamento religioso até o registro civil. Aí o cartório, ele vai realizar a habilitação, verificar se existe algum impedimento, né, que foi na data da cerimônia, e ali, estando tudo corretinho, ele registra o casamento para que possa, sim, produzir os efeitos civis. Na prática, inclusive, muitas igrejas preferem exigir que os noivos já apresentem a habilitação antes da celebração religiosa com esses efeitos civis. Isso é uma exigência que a própria instituição religiosa faz, né, mas a lei brasileira admite essa exceção. Só que naquela cerimônia, o padre não chega a concluir o casamento. Ele não faz a declaração final de que os noivos estão casados. Também não existe a assinatura do termo do casamento religioso. A cerimônia simplesmente é interrompida naquele momento. E isso muda completamente a resposta jurídica. Sem a conclusão da cerimônia, não existe o casamento religioso que possa posteriormente ser levado ao registro civil para produzir esses efeitos civis. E esses efeitos civis justamente fazem parte do direito à herança. Por exemplo, se um dos noivos morresse logo depois daquela cena, né? O outro teria o direito? Em princípio, não como cônjuge. Por quê? Porque apenas dizer sim não cria um casamento válido perante a lei. Da mesma forma, apenas iniciar uma habilitação também não transforma alguém em marido ou esposo. O direito à herança como cônjuge, ele vai nascer do casamento e vai produzir os efeitos civis. Claro que cada caso concreto pode ser diferente. Hoje eu não vou entrar, por exemplo, nos detalhes sobre esse procedimento de habilitação. Por quê? Porque ele exige ali todo um panorama, né, relacionado aos documentos que são exigidos, quais são os impedimentos para o casamento, as causas suspensivas e como funciona todo esse procedimento. E isso vai ter um vídeo específico para a gente poder falar cada um deles. Mas se aquele casal já vivia em união estável, por exemplo, antes da cerimônia, a discussão também vai ser outra. Por quê? A união estável ela também pode gerar efeitos sucessórios. Mas olhando exclusivamente para a cena do CSI, a resposta é que aquele casamento não chegou a existir juridicamente. E esta justamente é a beleza do cinema jurídico. Uma cena que dura poucos segundos pode levantar discussões extremamente interessantes sobre casamento, sucessão e direito de família. Agora eu quero saber de você. Antes de assistir a esse vídeo, você imaginava que apenas dizer sim não bastava para existir um casamento válido perante a lei? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, curta, compartilhe esse vídeo se você gostou e continue assistindo o nosso Cinema Jurídico. Até a próxima semana!